¿No? Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, justo yo venía, ¿quieren pasarse más para adelante o también ahí? Bien. Perfecto. Bueno, estamos comenzando este conversatorio. Estamos muy alegres de tener al profesor Fernando Manzano con nosotros. Esta actividad en el marco del programa integral metropolitano tiene que ver con un ciclo de pensamiento crítico. Le vamos a pedir al profesor Mauricio Ceroni del CENUR Nordeste que explique un poco a qué viene, en la cual desde el programa integral metropolitano y del Observatorio de Conflictos Territoriales del Área Metropolitana de Contra nos sumamos. En ese marco, tanto agradecemos a los que están acá como a los que están por el canal de YouTube del programa integral metropolitano. Y bueno, la idea de hoy era poder conversar con el profesor Fernando Manzano, que es licenciado en Geografía, maestro en Geografía, doctor en Geografía de la Universidad de San Pablo, y una larga trayectoria de trabajo. Él nos estuvo contando algunos pormenores de esa larga trayectoria, y él actualmente está vinculado a la Universidad Estadual Paulista, es integrante de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es colaborador del Movimiento de Trabajadores sin Tierra, del MST, entre otras referencias. Ha escrito muchos trabajos y en la producción que él nos ha brindado se ubican algunas cosas que hacen al título de este conversatorio, que tenía que ver con las ideas en torno a los territorios, a las territorialidades, de dominación y resistencia. Y un poco la idea, después que Mauricio nos presente un poco el ciclo de pensamiento crítico y cómo está marcada la actividad, tener una conversación con Bernardo, al cual le agradecemos la gentileza de incorporar esta actividad en una agenda bastante cargada, como suele ser cada vez que venís a Montevideo y el Uruguay. Mauricio, no sé si vos querés contar un poquito el ciclo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por venir, por su tiempo, por tratar de generar ahora un intercambio y repensar algunas cosas de nuestras actividades de trabajo y del vínculo con el territorio. En ese sentido, la presencia de Bernardo acá es producto de una cooperación entre varios servicios de la UDELAR que hemos generado esfuerzos para poder, complementar recursos y parte de nuestro trabajo. Esta cooperación está integrada por el Observatorio de la Cuestión Agraria, el OCAU, que estamos en un proyecto bastante grande a nivel latinoamericano, que justamente Bernardo coordina el proyecto, y también en el marco del ciclo de pensamiento crítico, que está organizado principalmente por el CENUR Litoral Norte, en el cual tuvimos una instancia en Paysandú y en Fray Ventos, con diálogo con las organizaciones sociales, con estudiantes. Entonces, es esa integración, y ahora, Bernardo está dando un curso acá en la Facultad de Veterinaria, termina mañana, y entonces es parte de esta integración y complementación de recursos. Eso es importante transmitir. Como la universidad también tiene esto, a veces, y a veces se la ve como de competición y a veces tenemos instancias. Entonces, en ese sentido es un poco el contexto, y le doy la palabra a Bernardo para empezar a iniciar el intercambio. Bueno, gracias Mauricio, gracias Marcelo. Buenas tardes, es un gusto estar aquí y poder compartir con ustedes esta experiencia. Yo me siento en casa, ¿no? Porque durante toda esta semana estuve hablando con muchos movimientos, con muchas organizaciones, con académicos, académicas, con profesores, profesoras, estudiantes, y esto me da un gusto grande porque el pensamiento que tengo trabajado me permite, ofrecer una contribución para que nosotros podamos pensar una lucha que estamos haciendo en nuestros países en el sentido de nosotros
ampliarmos a participação, ampliarmos a emancipação e também para que nós possamos tanto produzir pensamento quanto nação crítica. O tema que vou trabalhar aqui é sobre a territorialidade de dominação e resistência. ¿Está bem? E para falar das territorialidades de dominação e resistência, vou falar pouco do conceito de território e do conceito de espaço. E por que vou começar por esses dois conceitos? Para que tenhamos uma ideia desde o pensamento crítico latino-americano, de que maneira nós estamos interpretando o espaço e o território, para podermos pensar as territorialidades de resistência e de dominação. A diferença do pensamento crítico quando nós discutimos o conceito de espaço para o pensamento conservador, por exemplo, é que predomina dentro do pensamento conservador uma concepção de espaço plano. O espaço plano, esta é a diferença estrutural que nós temos. O que significa espaço plano? Significa que espaço é espaço e que as pessoas são pessoas. Está bem? E nós, dentro do pensamento crítico, queremos entender o espaço não como uma unidimensão, mas como uma multidimensionalidade. Ou seja, entender que o espaço somos nós outros. Ou seja, entender que o espaço não está separado de nós outros, que nós produzimos o espaço e que o espaço nos produz. Bueno, se nós entendemos o espaço desde essa perspectiva, desde essa perspectiva multidimensional, desde essa perspectiva multiescalar, nós vamos entender que as pessoas que vivem na cidade, nos bairros, as pessoas que vivem no campo, elas necessitam deste espaço, porque este espaço é espaço de vida e elas não existem sem estes espaços. Agora, para nós entendermos que a vida em los espaços é uma vida de luta permanente. E por que é uma vida de luta permanente? Porque nós vivemos em uma sociedade capitalista que está permanentemente produzindo a desigualdade. E se essa sociedade está produzindo a desigualdade, produz a desigualdade por la exclusão, por la expropriação. E essa expropriação acontece pela apropriação capitalista. Então, o que nós temos que entender é que esses espaços estão em disputa permanentemente. Se esses espaços estão em disputa permanentemente, nós estamos em disputas, estamos sendo disputados permanentemente. Ou seja, o capital não está querendo dominar solamente o espaço plano dentro da perspectiva conservadora que eu trabalhei. O capital está querendo dominar o espaço em sua totalidade, o espaço multidimensional, ou seja, ocupar a terra, ocupar a área, ocupar a superfície e ocupar também as pessoas. Então, se eu tenho uma perspectiva multidimensional do espaço, da qual eu não me separo do espaço, está bem? Isto é, de um lado, uma estratégia de resistência, porque eu tenho uma identidade de meu espaço, está bem? Pero, por outro lado, também, o território, desculpe, o capital, também quer dominar esta área e quer dominar esta pessoa, que formam o espaço. E nós sabemos, e nós conhecemos as estratégias que o capital utiliza para dominar este espaço. Pero,
hasta la década de 80, se nosotros estivéssemos hoy, na década de 80, eu iria falar de espaço todo o tempo. Todo o tempo. Pero a partir da década de 80, a década de 90, não, surge uso muito forte do conceito do território. E por que surge este uso do conceito de território por todas as áreas do conhecimento? Porque cada vez mais o capital passa a disputar estes espaços e passa a se apropriar destes espaços. Então, quando nós nos apropriamos de los espaços, nós produzimos territórios. O território são os espaços apropriados. E apropriar significa ter controle sobre este espaço. Quando eu crio território, eu tenho o controle sobre o espaço. E ter o controle sobre o espaço significa disputar este território permanentemente. Não, o que significa que não basta conquistar o território, tem que defender o território todo o tempo. Porque se eu não fazer isso, eu vou ser desterritorializado. Tá bem? Então, a ideia de território que nós temos hoje é muito diferente da ideia de território que teníamos antigamente, quando nós falávamos de território como o território do Uruguai, solamente o território de Montevideo. Não? Hoje, nós podemos falar de território em diferentes dimensões e diferentes escalas. E essas diferentes dimensões que nós podemos falar de território, é que o território pode ser visto como uma dimensão cultural, como uma dimensão econômica, como uma dimensão ambiental, política, social, ou seja, multidimensional. E também multiescalar. Então, evidentemente que o Uruguai é território, que Montevideo é território, né, que o campus da universidade é território, que esta sala é território e que nós também somos territórios. Tanto é que cada vez mais nós avançamos em las investigações sobre a construção conceitual de território-corpo. Mas também temos, dentro do território-corpo, também temos o território-mente. E aqui, em el território-mente, temos uma passagem de modalidade territorial para de modalidade de território material para o território imaterial. Muito bem. Se nós então compreendemos que nós somos territórios, que nós vivemos em determinado território, significa que nós nos apropriamos do espaço. Agora, quando nós nos apropriamos do espaço, como que nós vamos produzir esse espaço? E se nós nos apropriamos do território, como que nós vamos utilizar, produzir este território? Quando nós passamos a produzir o território, o resultado desse processo chama-se territorialidade. Territorialidade significa usar, produzir o território. Muito bem. Nós sabemos muito bem que nós nos sentimos bem quando nós produzimos nosso território. Correto? Mas nós sabemos que nós nos sentimos muito mal quando outras pessoas produzem nosso território. Porque uma coisa é você fazer como você quer fazer, e outra coisa é você se submeter a como outras pessoas fazem aquilo que você deveria fazer. Certo? Por isso que vamos falar de territorialidades de dominação e territorialidade de resistência. Se eu me aproprio do território e produzo uma territorialidade, essa territorialidade é uma territorialidade de liberdade. Correto? Agora, se eu sou obrigado a viver em uma territorialidade produzida por outra pessoa ou por outra instituição, eu tenho uma territorialidade de subordinação. Isto, então, é importante para nós entendermos se nós estamos produzindo uma territorialidade de liberdade ou se nós estamos vivendo dentro de uma territorialidade
de subordinação. E uma territorialidade de subordinação significa uma territorialidade de dominação. Correto? Alguém está dominando porque alguém está subordinado. Então, em este caso, nós temos que evaluar, por exemplo, dentro da agricultura, que é onde eu trabalho mais, não? Uma comunidade que produz para uma grande corporação, a grande corporação define o que eles vão plantar, a grande corporação define todos os recursos tecnológicos que eles vão utilizar, define o preço da mercancia, define tudo, e eles têm que apenas fazer o que a corporação manda. Isto é uma territorialidade de subordinação. Estou agora orientando, inclusive, uma tese sobre esse tema, não? Analisando as territorialidades de subordinação e as territorialidades de emancipação. Porque onde há subordinação, há resistência. Correto? E a resistência vai transformar a territorialidade de subordinação em territorialidade de emancipação. E para que haja essa territorialidade de emancipação, é necessário que haja um projeto de uso do território. Então, uma comunidade, um bairro ou uma comunidade rural é fundamental que essa comunidade tenha projeto de uso de seu território. E isto vem crescendo cada vez mais na cidade e no campo. Eu coordeno uma rede de 16 países, onde nós trabalhamos com movimentos socioterritoriais e socioespaciais, urbanos e agrários, e dentro das análises dos urbanos, o que nós mais encontramos são comunidades que são propositivas, movimentos que são propositivos para pensar a saúde, para pensar a educação, para pensar a habitação, políticas de habitação, para pensar a comunidade e sua cultura, a comunidade e sua saúde. Então, a comunidade diferente, isto é um avanço enorme, a comunidade diferente do passado, década de 80, 50, quando nós teníamos sempre o governo como o grande gerador de políticas, não? O grande gerador de políticas. Bueno, com o avanço do neoliberalismo, o governo deixou de ser o grande gerador de políticas. Basicamente, o governo, o que aconteceu? A privatização dos diferentes setores, e o governo deixou, então, de ser o grande gerador de políticas e apareceram as políticas público-privadas. Não? E, por outro lado, as comunidades, a população em geral, que se quedou desamparada, esta comunidade empieza a proponer políticas públicas para desenvolver seus territórios. Certo? Então, isso nos leva a pensar, bueno, hoje, as comunidades têm um papel muito importante de participação política na definição de projetos de uso do território. Só que está acontecendo, cada vez mais isto vem acontecendo. O capital, dentro de sua lógica de governança privada, está bem? Então, mira que antigamente também o conceito de governança servia somente para pensar no Estado. Agora, nós já teremos governança privada. E é interessante como que esse processo de dominação é tão forte que o capital transferiu para dentro do Estado. Por exemplo, há alguns municípios em Brasil que, em vez de chamar de Secretaria de la Educação, chama Agência de la Educação. Usou um nome privado para falar de isso, Agência de la Educação. Então, em alguns casos é pior, chama Gerência de la Educação. Gerência de la Educação. Então, isto significa que nós estamos vivendo um momento que o capital cada vez mais está criando uma territorialidade de dominação e substituindo o papel do Estado, não? E criando uma territorialidade cultural que faz com que as pessoas entendam que ser dominado por el capital
é extremamente natural. Não? Então, o que acontece com este processo? O capital não tem a competência de cambiar essa realidade. E nem o poder. Por que não tem a competência de cambiar a realidade e nem o poder de cambiar a realidade? Porque o capital não tem preocupações que são de competência do Estado. Quando o capital faz algum investimento dentro da chamada responsabilidade social, quando o capital faz algum investimento, pode ter certeza que aquele investimento não representa nem 10% do imposto que ele teria que pagar para o Estado. Ou seja, quando o capital faz algum investimento, ele está ganhando pelo menos 90% não, de interesse. 90% de interesse. Então, o capital constrói uma escola, um posto de saúde, um campo de futebol, né? Mas isto significa que o capital se apropriou de uma quantidade de dinheiro tão grande que aquilo ali é uma propaganda para poder dizer, mira, o Estado não gasta, mas nós outros fazemos. Então, nós necessitamos criar espaços de socialização política em los barrios para debater isso. E necessitamos fazer investigações também. Bueno, quanto este enclave que aqui está não paga de imposto por ano e quanto que ele gastou com os projetos em Albania? E quanto que ele puso isso contra em los Estados Unidos? Correto? Então, isto é um processo que nós temos em toda a cidade, onde o capital está presente, não? Temos em todos os países, e este é um processo que está cada vez mais forte em todo o mundo. Nós estamos vivendo um momento de uma territorialidade de dominação muito grande, pero há territorialidade de resistência também. Não? Há territorialidade. Ao mesmo tempo que nós temos essa territorialidade de dominação, e onde há territorialidade de dominação, há territorialidade de subordinação, não? Nós temos territorialidade de resistência. Em São Paulo, há uma favela de nome Heliópolis. Minha hija está trabalhando em esta favela. Minha hija trabalha com saúde pública e está trabalhando com esta favela. E assim, o que tem de empresas fazendo inversões em esta favela? Né? Ela mapeou, acho que quase 200 empresas fazendo inversões em esta favela. 200 empresas. Agora, o que cambiou a realidade da favela? Absolutamente nada. Ou seja, criaram postos de saúde, criaram alguns serviços. Agora, a situação da população, você pode dizer, bom, a situação econômica da população melhorou. Não melhorou. Eles seguem sobrevivendo, seguem naquela mesma situação. Porque construíram mais uma casa, 2 casas. Você tem 1 milhão de casas, eles constroem 10.000 casas. Não faz diferença, isso é propaganda. É sempre uma forma de propaganda, e eles transformam essa propaganda como que se eles estivessem cambiando toda essa realidade. E, ao mesmo tempo, estas empresas não estão pagando impostos, não estão... ao mesmo tempo que eles não pagam imposto, eles tentam substituir o papel, a competência do Estado. Então, este é o período da história que nós estamos vivendo. É um período do neoliberalismo, que nós estamos vivendo, e que não significa que isto é o fim da história. Ou seja, o que os políticos ou os governos progressistas estão fazendo hoje em Latinoamérica? Bueno, é o caso do governo Lula, por exemplo, o caso do governo de Mujica, acá, né? O que Mujica pode fazer? O que Lula pode fazer? Bueno, puedo transferir algo em torno de 10% para a população pobre. Puedo criar um conjunto de políticas e transfiro 10%. É que o capital vai autorizar Lula a fazer. Não mais do que isso.
¿no? Porque hoy las grandes corporaciones dominan los gobiernos, ellos tienen proyectos y dominan los gobiernos. Entonces, ahora, cuando sale Lula y entra Bolsonaro, ¿qué acontece? Nem los 10% ustedes van a recibir, no van a recibir nada, 100% va para el capital. ¿Entiende? Entonces, mira, tenemos que luchar hoy, nuestra lucha hoy es que el Estado, pelo menos, nos pase 10% de los investimentos. Pero cuando el Estado no pasa 10%, ele pasa el 10% por las corporaciones, y las corporaciones nos pasan 1%. Entonces, esa es una lucha territorial. ¿Vale? Es una lucha territorial y nosotros tenemos que mapear. Y ahí, ¿cómo que nosotros criamos esas territorialidades de resistencia? Criando los espacios de socialización política. ¿Y qué significa creación de esos espacios de socialización política? Significa llevar este debate para dentro de los bairros. Significa que las personas, y tenemos que tener evidencias, ¿no? Tenemos que tener evidencia, tenemos que mostrar que estas corporaciones están haciendo eso y que este es un proceso global, no es un proceso solamente de nuestro bairro, ¿no? Entonces, todo esto es necesario. O sea, como nosotros somos la academia, como nosotros somos responsables por producción de conocimiento crítico, nosotros tenemos que tener estudio y decir, mira, los investimentos que están hechos aquí están dentro de este contexto. Desse contexto, nosotros tenemos que luchar para cambiar este contexto. Então, esta é uma perspectiva que eu queria trazer para debate com vocês. Qual é nosso papel? Né? Que eu trabalho mais com comunidades agrárias dentro do Brasil, com assentamento, trabalho com movimentos sem terra há 40 anos. Né? Então, nós temos uma maestria e um doutorado com movimentos sem terra, e aí, então, nós também temos essa possibilidade, porque como nós trabalhamos com esses jovens, essas jovens que vêm estudar, nossa entrada em nos territórios é mais forte, não? Porque temos pessoas que têm uma experiência acadêmica, e isso amplia, fortalece o debate desse espaço de socialização política. O que significa esse espaço de socialização política? Significa um espaço de socialização do conhecimento crítico. Não? Então, esta é uma possibilidade, é uma semilha, né, que nós podemos criar para tentar ampliar nuestra territorialidad de resistencia. Y abro para debate, entonces, Marcelo. Gracias, Bernardo. Bueno, ya te tiró varias cosas, no sé si quién se anima a meter algún comentario, alguna pregunta. Antes que vos empezaras, antes que empezáramos acá, hablábamos un poco de algún trabajo que hizo varios que estaban acá, en algún momento que se llamó Territorio Controlado, que tenía que ver, que ahora algo antecedentes tomamos para otras discusiones en torno a Villa García y este enclave del capital que es una América, y cómo de alguna manera, y varios de que están acá son vecinos y vecinas, lo han dicho de mejores maneras cómo se hace esas inversiones, esa estrategia que tiene que ver con de alguna manera legitimar una operación que evidentemente tiene una escala mucho mayor en un barrio, que tiene que ver con la inserción del país en el sistema mundo, que tiene que ver con una multicalaridad que no estamos acostumbrados, y como después a través de esa lógica de responsabilidad social empresarial que fue cambiando, fue siempre la misma, primero tuvo una fundación, que era América, y ahora la tiene otra forma, fue legitimando acciones que tenían que ver con intervenir en el club baby fútbol, en los orzales, intervenir en los centros sociales, de ahí, Una radio comunitaria. Vale. Una radio comunitaria. La radio comunitaria. O sea, un conjunto de actores sociales que de alguna manera muestran eso. Pero ese fenómeno que está acá, también hablábamos en otros territorios cercanos, y de alguna manera nos llevaba en algún momento a esta discusión que vos traías respecto a cómo se generan estas territorialidades de subordinación o dominación, y ahí Alicia y otros compañeros traían este concepto que nos parecía interesante para pensar cómo pensar
o destrabar esa dominación de subjetividad agradecida. Como en Capital parece que te está dando algo, que es publicidad, decías vos, como una publicidad, y a partir de eso era muy difícil la fisura o plantearte o oponerte, decir, che, me está dando migajas en relación, me está dando muy poco en relación, este 1% que vos decías, me está dando muy poco en relación a eso. Entonces, no, nos parece, no sé, me parece de primera impresión que es muy interesante lo que traes porque uno lo puede ver en cosas muy grandes como esto, pero después también en la vida cotidiana y en otros escenarios donde no es tan claro esa opulencia, o esa diferencia también se expresa en formas que se parecen bastante a esta lógica de reproducción, digamos. No sé, abrí yo como para que alguien más haga un día. Si no hay más, yo sigo. Yo tuve una cortita. Cuando lo escuchaba, me acordaba de esas poesías para Martín Matón, el hombre paisaje. ¿Cómo se llama ese nombre, perdón? El hombre paisaje. El hombre paisaje. Una poesía. Sí. Y bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Hacerse cargo del lugar que tenemos. El hombre es malo, que conoce el poder de su mano no pide. Quien no pide se compromete. Si es cierto que quien crea determina el paisaje y mueve la geografía, se autogestiona, con o contra nosotros. Es la formación, es el hombre paisaje, es la formación del hombre libre. Bellísimo, La frase para cerrar el encuentro. ¿Cómo el nombre? José Pedro Martínez Matón. Pedro Martínez, José Pedro Martínez Matonte. Matonte. José Pedro Martínez Matonte. Matonte. Maestro, Como el paisaje, ¿no? el hombre paisaje. Hombre paisaje. No sé si Este yo voy a utilizar siempre. Hombre. Bueno, pero pará, porque ahí lo tenés que contextualizar. Esto lo escribió en la década del 50, 60. Hoy no podría llamarse nunca hombre paisaje. Tendríamos que apelar a la categoría humano paisaje, por lo menos, ¿no? Sí, ¿verdad? Era una poesía patriarcal, no hay duda, no hay. Mira, en las ciencias, a Milton Santos, que es uno de los geógrafos más importantes de Brasil, él que tiene un libro llamado El espacio del hombre. ¿Eh? El espacio del hombre. Yo me recuerdo na minha graduação, sempre falava, ¿por qué los hombres? ¿Por qué los hombres? Eu digo, ¿y las mujeres? ¿No? No, quando hablamos de homem, hablamos en general, mas as mujeres estão mais al lado de general, ¿no? Entonces es esto, estamos saliendo, esta es una territorialidad de existencia, estamos saliendo del patriarcado, ¿no? Muy bien. El hombre paisaje. Dale, Alicia. Pronto, aquí ya tengo. Gracias. Un poquito tarde, pero bueno, por lo menos llegué a escuchar algo. Algunas preguntas. Primero, y hablando de esto que se hablaba ahora en general, ¿cómo estás pensando tú o el equipo con el que trabajas la noción de cuerpo-territorio? Esa es como la primera pregunta. La segunda pregunta que tiene que ver con esto que Marcelo decía, ¿no? Cuando hay esto como los territorios de emancipación, si ustedes tienen estudiada la cuestión más como de los límites o las limitaciones, digamos, para la extensión de la resistencia, ¿no? De la resistencia. Y por otro lado, lo último, porque acá con Gonzalo integramos un equipo en donde hemos debatido la noción de apropiación.
De alguna manera, en qué medida la noción de apropiación, pensándola hoy también vinculada a la noción de lo común, que es una noción que se está como también, ¿no?, trabajando bastante, y entendiendo lo común precisamente como lo inapropiable, desde algunas perspectivas, ¿no? Bueno, eso, ¿cómo pensarías tú esto? Sobre todo porque cuando uno dice nosotros nos apropiamos, uno puede decir quiénes somos nosotros. Está bien. Y ese nosotros en general deja a un otro afuera. Si es el capital está todo bien, digamos, ¿no? Pero si son otros pares, por decirlo de alguna manera, otros sectores populares, otros sectores, ¿qué pasa ahí? Si no hay como un riesgo, si no se trata de una forma de privatización en ese sentido, de apropiación en ese sentido. Si esa es no sé, es una discusión de nosotros, ¿no? Sí. Vos discutís mucho la noción de apropiación. Yo todavía no lo veo, pero... Es por ahí, ver si es algo, si son preguntas, interrogantes que el territorio, el cuerpo, el común y la apropiación. ¿Correcto? Exacto. Entonces, el primero, el territorio, cuerpo. Mira, cuando yo hablo del territorio, cuerpo, estoy hablando de una escala del territorio, ¿correcto? ¿Está bien? Entonces, mira, mi cuerpo es parte del territorio de Uruguay. Si yo soy uruguayo o uruguayo, ¿correcto? Mi cuerpo es una fracción de este territorio, ¿no? Porque yo tengo una identidad territorial, ¿no? Ahora, la cuestión es la siguiente: cuando nosotros hablamos de territorio, nosotros hablamos, tengo que me apropiar del territorio, ¿cierto? Entonces, siempre que me apropio, yo excluyo. Esto no hay cómo evitar. Después yo voy a hablar del común y voy a hablar de la apropiación en el sentido del común. Mas, mesmo cuando penso el común como una apropiación, para tener el común tengo que expropiar el capital. No hay cómo. Entonces, a la apropiación siempre va a provocar una exclusión. Ahora, el territorio cuerpo significa el siguiente: los principios del territorio es la emancipación, es la soberanía, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del territorio cuerpo, significa que tengo el control sobre mi cuerpo, que tengo conciencia de mi cuerpo, que tengo una identidad propia, que soy emancipado, ¿no? Y que defiendo esta posición siempre. Entonces, el territorio cuerpo es esto. No voy a producir mi cuerpo, porque cuando estoy produciendo mi cuerpo, estoy produciendo un territorio. No voy a producir mi cuerpo a partir de una influencia externa. Voy a producir mi cuerpo a partir de mi propia conciencia. Yo tengo el poder de la decisión de producir mi cuerpo. ¿Cómo que qué voy a alimentar? ¿Qué voy a vestir? Entonces, tener conocimiento y conciencia de este proceso. Voy produciendo una emancipación pessoal. ¿Correcto? Y esa emancipación, evidentemente, y ahí entramos cuando pensamos en el colectivo y el pessoal. El coletivo es emancipado cuando cada indivíduo también es emancipado, ¿no? Entonces, cuando me emancipo para fazer parte de um coletivo emancipado, significa que eu me emancipo do individualismo e construo, então, uma concepção de uma concepção comunitária. Então, esta é a concepção do território cuerpo, ¿no? Ou seja, as pessoas têm a consciência de que elas têm o poder de decisão sobre si mesmas, ¿no? Bueno,
la cuestión de la apropiación, esta es muy importante. Cuando usted utiliza el ejemplo del común, bueno, el común, para yo me apropiar del común, yo tengo que excluir todas las relaciones que impeden la existencia del común. ¿Correcto? Porque si estas relaciones que impedem a resistência do comum, elas estão impedindo a existência. Então, para que eu consiga criar um território em comum, então, vou ter que eliminar a mercantilização do território, vou ter que eliminar, vou ter que construir o direito a la habitación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, porque esos son bienes comunes. Morar, comer, ¿no? Por ejemplo, cuando el gobierno Lula creó por la primera vez la beca Bolsa Familia, ¿podemos llamar de beca familia acá o no? Sí. Entende, né? A Bolsa Família, o que ocorreu? Muitas pessoas pobres que passaram a ter uma renta, não aceitavam mais um salário tão baixo, porque ele tinha uma renta que permitia ele viver. Então, só vou trabalhar para vocês se você me pagar tanto. Você me pagar tanto. Né? Evidentemente que os capitalistas odiaram isso, dizem que agora ele que impõe salário, não sou eu que impõe. Eu me recuerdo de ler muitos capitalistas dizendo Bolsa Família atrapalha o desenvolvimento do Brasil, que as pessoas agora podem exigir um salário, por exemplo. Não? Então, mira que isso, você cria uma condição comum, é um território, pero você vai entrar em atrito com os capitalistas. Por que Dilma sofreu um golpe? Exatamente porque quando, durante o tempo que a economia do Brasil estava crescendo, então você poderia dividir 90% para o capital e 10% para os pobres. Está bem? Bueno, quando a economia teve uma crise, que Dilma teria que decidir, bueno, agora caiu, eu vou ter que sacar dinheiro de algum lugar. Vou tirar dos pobres ou vou tirar do capital? Vou tirar do capital, que tem 90%. Então, eu vou diminuir a renta do capital. O capital do governo. Eles não querem. 10% é o máximo que a correlação de forças pode permitir hoje. Não sei se o Uruguai também seria isso. Não? 10% no máximo. ¿No? Entonces, nosotros tenemos que luchar no sentido de ir construyendo una concepción, de construir una conciencia de que nosotros tenemos que avanzar en la construcción de políticas, nosotros tenemos que avanzar en la construcción de los derechos, y podemos comenzar por nuestro propio cuerpo, por nuestro propio bairro, por nuestra propia casa, por nuestra propia comunidad. ¿Eh? Entonces, en este sentido que estoy trabajando. Una reflexión y una pregunta ahí, Bernardo. Vos hablas como una especie de proceso de un mundo globalizado, producto del capitalismo, que los territorios están en dominación, la mayoría de los territorios, como estos que estamos acá, y que genera territorialidades de subordinación, pero eso se ve revertido muchas veces a través de territorialidades de sublevación y generar territorios de resistencia, que ese territorio de resistencia se crea, pero además se tiene que defender, ¿no? Que eso parecería ser como un proceso. En ese proceso, en este mundo que estamos hablando, como vos decís, bien, hay un 90% que va para el capital, números gordos, 10%, y en un acumulado muy grande que trae desde hace mucho tiempo, ya hace un par de siglos que viene ese acumulado, donde cada vez hay más concentración de capital
tanto en el campo como en la ciudad, y esa asimetría se ve enormemente ampliada. Cuando hablamos de resistir, estamos hablando de resistir con unos gigantes muy grandes, que a su vez tienen la capacidad de esperar mucho más tiempo de las necesidades que hay en los territorios. ¿Cómo se ha pensado en esa clave, en un horizonte más lejano, en esa clave de estamos en esta, pero bueno, supongo que hay que construir algo diferente, pero obviamente no va a ser en la favela como es, en Heliópolis solamente. Entonces, nuestro papel en el mundo del capitalismo, nuestro papel es ser un territorio usado. Este es nuestro papel. O que eles querem de nós outros? O que eles querem de nós outros? Eles querem venir acá, da mesma forma com que os chinos, os americanos, os árabes, os europeus, os japoneses, vêm para produzir aqui, da mesma forma como aí vemos em Frei Bento, da mesma forma como os ingleses vêm para produzir carne e levar para a Inglaterra, estes vêm para produzir riqueza acá, exportar no nosso território e levar a riqueza embora. Eles não vão desenvolver o Uruguai. Isso chama-se extrativismo, não? Então, nós temos diferentes, temos extrativismo do conhecimento, temos extrativismo do trabalho urbano, do agrário, do território agrário, do território urbano. Então, nós sabemos que este enclave é duto para levar riqueza para fora. Não vão desenvolver nada. Então, nosso papel é marginar neste processo. Nós não temos protagonismo. Nosso protagonismo é de recuperar o país. Nosso protagonismo é de recuperar o Uruguai através de um Estado forte. Por exemplo, se você vai para a Inglaterra, se você vai para Estados Unidos, se você vai para a China, né? Você não vai encontrar esse tipo de coisa. Você pode até encontrar um enclave deste, pero que estão trabalhando mexicanos, hondureños, bolivianos, brasileiros, talvez até uruguaio que esteja trabalhando lá, entende? Porque é um enclave ao revés, não? Pero em Estados Unidos, colocar um enclave deste é tão caro, que eles vão colocar em Uruguai, em Índia, em Brasil, em Argentina. Estes enclaves são enclaves do mundo pobre. É uma forma de você criar aqui um edifício bonito desse tamanho para criar um trânsito de riqueza para fora do país. É somente isso. Entende? Então, nós, conhecendo este processo, nós temos que saber como vamos resistir. Por exemplo, como que os indígenas resistem à sua desterritorialização? Eles têm que criar territorialidades de resistência. Não? Então, nós estamos vivendo o mesmo processo. Na América Latina, África e Sudeste de Ásia, hoje são territórios para exploração do capital, mineria, do urbano. Eles não vêm aqui construir uma grande planta de automóvel, não? Isso vai para a China, não? Isso vai ser construído em China, vai ser construído em Coreia, não? E aqui para nós outros vai ser serviços e extrativismo. Esse é o cenário que nós outros estamos vivendo. Então, tendo conhecimento de todo este processo, nós temos que criar esses espaços de debate, não? Agora, mira, mesmo que nós outros criamos esses espaços de debate com a população, todo, há uma burguesia nacional que defende isso. E essa burguesia nacional ganha dinheiro com isso também. Tá certo? Eles estão ganhando muito dinheiro com isso, porque eles vivem da concentração da riqueza. Então, este é um mundo que interessa para eles também.
Agora, quando nós outros falamos da população em geral, não é o mundo que interessa para nós. Então, nós temos que lutar contra este modelo, né? Eu creio que em algum momento, mira que, de certa forma, até a Segunda Guerra Mundial, não? Nós outros teríamos os países investindo na indústria, não? Hoje passamos por um processo de desindustrialização muito grande. A indústria basicamente migrou para a China. Isso criou um problema geopolítico mundial, porque a China hoje está enfrentando os Estados Unidos. E aí entra uma questão geopolítica. Será que a China vai construir as condições para recuperar a situação dos países do sul global? Ou será que a China vai ser um imperialista como Inglaterra e como os Estados Unidos também? Porque nós vamos resistir dentro de uma luta global. Então, este é o cenário que temos. Agora, qual é o nosso papel? Trabalhar com nossos pueblos e construir esta consciência desta realidade. Porque se nós outros não construirmos a consciência dessa realidade, nós outros não teremos esperança. Porque estes espaços de resistência têm que ser, esses territórios de resistência, têm que ser transformados em territórios de esperança. Nós outros temos que ter em la poblação, essa população tem que acreditar em uma perspectiva. Dizer, não, nós vamos cambiar essa realidade. Não? Hoje, em muitos lugares, as pessoas dizem, não, esse mundo não vai cambiar, esse mundo vai continuar assim. Enquanto as pessoas acreditarem nisso, elas não vão lutar. Então, quais são os conhecimentos, quais são as informações que nós outros temos para construir uma leitura de mundo que diz, é possível cambiar? Pode ser, e com certeza não vai ser em minha geração, mas eu recebi parte em la luta. Meu filho pode também não ser na geração de meu filho, pode ser de meu neto, minha neta, pode ser daqui 3, 4 gerações. Mas eu quero entrar para a história como alguém que lutou contra esse poder. Penso que isso que é importante. Nós não podemos ter uma visão imediatista. Temos que ter uma visão de longo prazo. Porque, às vezes, minha hija e meu filho me perguntam assim, padre, será que o mundo não vai acabar antes de eu morrer? Porque tanta desgraça no mundo, não? É tanta desgraça que acontece. Por exemplo, no tempo do Covid, meus filhos se quedaram muito malos. Disseram assim, padre, isso aconteceu nesse tempo? Eu digo, aconteceu coisa pior em meu tempo. O que aconteceu de coisa pior? A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi terrível. Morreram muito mais gente do que isso. Tivemos a gripe espanhola, mas não se compara com a Covid-19. Mas a Segunda Guerra Mundial, meu medo não é o Covid, mas meu medo é a Terceira Guerra Mundial. Então, agora, eu não vou desanimar, dizer não há mais perspectiva. Não. Eu tenho esperança e estou sempre animando meus filhos, minha hija, né? E meus estudantes também. Digo, mira, o futuro é nosso. O futuro é nosso. Nós vamos superar tudo isso. Não? Professor, você é muito otimista. Maurício sempre me habla isso. Você é muito otimista. Aí eu uso uma analogia. Eu pergunto assim, mira, estamos em século XV. Século XVI. Estamos em século XVI. Há um navio de escravos saindo de África para a América. Está bem? Há 3.000 pessoas neste navio. Uma delas diz assim, vamos lutar contra a escravidão? Não vai como. E se rompeu isso. Se nós vamos estudar a história da humanidade, todas as lutas contra a dominação, todas as territorialidades de dominação foram destruídas.
Aí você pode dizer, pero nasceram outras, pero vamos destruir também. Vamos destruir também. ¿No? Ou seja, nós vamos lutar para sempre. E aí entra a questão do conflito, não? Por exemplo, eu costumo, quando estou falando com uma pessoa com quem tenho relação, diga, mira, estou com um problema enorme. Digo, qual é o seu problema? Mira, estou fazendo isso. Então resolva logo. Mas por quê? Porque vai vir outro problema, você vai querer depois. Não? Porque a vida é problema, é um problema atrás de problemas. Então, quanto mais experiência você tem em resolver problemas, mais rápido você resolve. Agora, você acreditar que não vai ter mais problemas, então vai ir. Né? É acreditar que esse é o problema. Então, é isso. Desculpe. No, perfecto. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Un gusto escucharte, Bernardo. Venimos utilizando tus nociones para pensar la producción de soja, de la exportación, el arroz, como yo trabajo temas rurales también, estoy vinculado a sindicatos rurales. Bueno, desde hace muchos años venimos usando tu desarrollo sobre el territorio claro y el territorio campesino para pensar estos temas. Yo trabajo temas de salud, soy psicólogo. Y te escuchaba y está, o sea, obviamente es muy esperanzador tu planteo, que venimos escuchando hace muchos años, y también venís, hace tiempo que estás viniendo a Uruguay, o estás en contacto con compañeros de Uruguay, ¿no? Y yo te escuchaba y claro, si yo me imagino tu lugar trabajando con el Movimiento Sin Tierra hace 40 años, una maestría, un doctorado con el Movimiento Sin Tierra, la escala de Brasil en términos de territorio, ¿no? Y yo viendo en Uruguay, la escala de Uruguay, lo que tú conoces de Uruguay, lo que vos planteabas esto de los espacios de socialización, yo estoy viendo, no sé si comparten las compañeras y los compañeros, mucha dificultad acá en Uruguay para ese desarrollo. O sea, no tenemos ni que hablar ni un movimiento sin tierra, ni un movimiento campesino. O sea, hay algunas expresiones de los feminismos, de la agroecología, que están como generando otras territorialidades. Pero tenemos un nivel de desarrollo en términos de movimientos sociales a otra escala, por decirlo de una manera, ¿no? De lo que vos has escuchado estas semanas acá en Uruguay, estos días, el modelo uruguayo, a las dimensiones de Uruguay, al tipo de movimientos que tenemos en Uruguay, por dónde ves algunas pistas para poder construir espacios de socialización alternativos, de resistencia, emancipadores, o sea, por ahí, no sé, a mí se me va un poco o sea, trabajamos con sindicatos rurales que son 5 personas, 20 personas, se entiende la dimensión, estamos hablando de modelos de desarrollo que son los principales rubros de exportación del país, estamos hablando de sindicatos que aparecen y desaparecen. Entonces, creo que el desafío hoy en esta construcción de un territorio de resistencia, para mí, desde mi punto de vista, ¿no? Está por esta construcción más de lo que diríamos más micropolítica, por decirlo de una manera, acá en Uruguay. Entonces, no sé, ¿cómo la ves vos, de tu conocimiento de Uruguay, y obviamente de tu situación en Brasil, por dónde ves, de tu propia extranjería de tu país, ¿no? ¿Cómo la ves, cómo nos ves, por dónde ves algunas brechas para ir trabajarlas? No sé. Bueno, mi experiencia con Uruguay esta semana, principalmente, fue riquísima. Porque ver todo el trabajo que ustedes están haciendo aquí es un nivel de organización muy bueno. Porque mira, nosotros tenemos esa situación en cualquier país. Tenemos regiones en que no hay ningún tipo de organización. Por ejemplo, hoy cuando Mauricio apresentaba para mí los resultados de la investigación, había algunos departamentos que no había una acción de movimiento. Yo fiquei imaginando, Mauricio, cuando usted le presentó aquilo, assim, esa región debe ser muy conservadoras. Muy conservadoras, porque no hay... Por ejemplo, el sur del país de Brasil, Santa Catarina, básicamente un estado... Si usted hablar que yo hablé, voy a decir que es mentira. Está grabando. No tengo como hablar que es mentira. Mas Santa Catarina tiene sido movimientos fascistas
movimentos fascistas. Entonces, imagina usted vivir en una región en que domina el movimiento fascista. Então, esta é uma situação muito difícil, né? Porque como que você constrói uma resistência quando o movimento vai... Aí, mataram 4 médicos em estado do Rio de Janeiro, um deles irmão de uma deputada federal de um partido de extrema esquerda, e não sei, tenho aqui que isso está ligado pela relação deles, de trabalho que eles fazem, né, com a comunidade. Então, eu penso que há diferentes situações. Por isso que é importante, bueno, em que estágio que nós estamos dentro deste contexto, não? Estamos completamente desorganizados. Temos 4 ou 5 pessoas que podem trabalhar. Já é um número muito importante. Temos como todas essas experiências que eu conheci essa semana são valiosíssimas. Valiosíssimas. Eu costumo dizer, eu trabalho com movimento há 40 anos. Não? E eu me recordo, em 1978, 79, quando nós outros começamos a fazer as primeiras reuniões, em plena ditadura do Brasil. Eu pensava, bueno, qual a perspectiva que temos? Né? Aí o cura me dizia, Bernardo, não te preocupes, nós temos el cielo. Isso me dava um certo conforto. Agora, se acá não consigo, vou ir ver com Deus. Mas não, estamos cambiando a realidade. Então, essa realidade do Brasil, em momentos de guerra, não é um resultado de um dia, de 2 dias, são 40 anos. Então, mira, o que será todo esse trabalho que está sendo feito no Uruguai, o que será daqui 40 anos? Bueno, esta realidade pode ser muito boa se nós outros sempre persistimos e pode não ter nada se nós outros desistirmos. Tá certo? Então, comparando o Uruguai com outros países que tenho visitado, porque sempre minhas relações com as universidades são essas como de Maurício, como de Tomazino, pessoas comprometidas, pessoas involucradas com os movimentos. Então, eu vou para a Argentina, Santiago del Estero, La Plata, não? Rosário, não? Eu vou para Chile, não? Eu vou para... Estou tentando lembrar o nome sul de Chile, que junto com os mapuches da cidade Concepción, né? Então, eu vou para Tarija, em Bolívia, né? Um trabalho fantástico que as pessoas têm. Então, vou para Canadá, não? Trabalho com os movimentos indígenas em Manitoba, não? Eu vou para Idaho, nos Estados Unidos, trabalho com movimentos indígenas, não? Com o Black Movement, não? Então, tudo isso está acontecendo. Então, eu penso que é esta perspectiva. Eu penso que o Uruguai está entre os países que eu conheço, que eu conosco, não? Que tem uma das organizações avançadas da relação entre universidade e movimentos. Esse trabalho que vocês têm aqui é um trabalho que é muito difícil de encontrar em outras universidades. Não? Então, eu penso que vocês estão em uma fase muito evoluída da construção dos territórios de esperança. ¿Está bem? Por favor. Vale, muchísimas gracias, Fernando, por las reflexiones. Yo tenía por ahí una pregunta porque en torno al tema que al inicio nos comentabas que este tema de las disputas estaba como muy asociado al tema de la atención capitalista. Y yo me preguntaba si capaz no había también algunas otras fuerzas, también hay como que puedan estar generando como un acervo también de tensiones, más allá de la dimensión económica, no sé, por ejemplo, lo que tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Desde el punto de vista, en un contexto, por ejemplo, actual que hablamos de la Agenda 2030, y los estados nacionales están buscando como de alguna forma generar políticas de movimiento territorial para poder generar el desarrollo sustentable.
y que no necesariamente pudieran estar vinculadas con el tema económico, ¿no? Y eso pudiera generar también ahí una tensión en las diferentes territorialidades. Y también quería, bueno, preguntarte cómo es el rol del Estado en torno a estas tensiones capitalistas, y si encuentras como alguna relación entre el funcionamiento de las institucionalidades de los estados con las emancipaciones territoriales. Es decir, podemos hablar de algunas instituciones en relaciones democráticas que generen territorialidades emancipadas, o podemos hablar también de algunas institucionalidades no democráticas vinculadas con territorialidades emancipadas también. O sea, no sé qué reflexiones podría dar al respecto. Perfeito. Bueno, tanto la Agenda 2030 quanto essas territorialidades emancipadas e sua relação com o Estado, eu diria que os governos têm uma certa dificuldade de trabalhar com as territorialidades emancipadas. Não? Os governos têm uma certa dificuldade, mas eles estão cambiando. Eles estão cambiando, porque a postura dos governos quase sempre é de ter uma territorialidade de subordinação. Ou seja, o Estado quer imponer, né, um modelo de desenvolvimento, quer imponer uma política pública. Por exemplo, uma política pública ela deve ser construída desde o Estado, mas também desde a população. Tem que ser um diálogo entre o Estado e a população. Agora, quase sempre as políticas públicas são construídas somente a partir do governo. Então, há muitas experiências de políticas públicas que são construídas do diálogo dos dois. Mas seria melhor se as políticas públicas fossem construídas por la população. Não? Por la população. Evidentemente que o Estado tem a competência de gerir esta política pública, mas quanto mais nós tivermos a participação da população, melhor. Pero isto é um reto para nós ainda, porque o Estado tem sempre uma postura autoritária com relação a isso. E com relação à Agenda 2030, isso faz parte de nosso projeto de investigação também. Estamos tendo uma relação entre as ações positivas dos movimentos e a Agenda 2030. E o que nós identificamos que todos os movimentos, todas as ações dos movimentos têm relação com uma das 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Todos eles têm. Agora, quando nós vamos analisar as ações das corporações, não tem. Ao revés disso. Né? Então, de vez em quando, as corporações fazem uma propaganda dizendo, mira, nós estamos atendendo a ODS 15, que é a preservação do meio ambiente. Isso é uma propaganda. Eles estão trabalhando, estão poluindo os rios, estão criando desigualdades. Não? Então, por mais que as indústrias e as grandes corporações eles tendem a fazer propaganda de desenvolvimento sustentável, eles têm em sua estrutura uma impossibilidade de praticar o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque a lógica capitalista é uma lógica de produção de desigualdade. E o desenvolvimento sustentável, né, implica em diminuir a desigualdade, mas eles seguem produzindo. Então, este é um grande reto, por isso que eu estou utilizando em nossa investigação, em nos 16 países, né, a Agenda 2030, para que nós possamos mostrar, mira quem está lutando por a implantação da Agenda 2030, não é o capital, são os movimentos. En relación a esto que veníamos proponiendo, nos ha pasado también vos traes como muy clara esta relación del Estado se impone y bueno, intentar invertir, de construir desde la población. Lo que pasa es que a veces también nos ocurre que es muy difícil, podemos identificar una postura más clara del Estado, que es la que se impone. Pero es tan sencillo identificar una postura en la población.
En la población nos encontramos con mucha diversidad, con mucha heterogeneidad, con muchas luchas aconteciendo al mismo tiempo, que no necesariamente van en la misma dirección, sino que también aparecen en disputa. Entonces, hay veces que generar esa posibilidad de contraponer un proyecto a la imposición del Estado no termina siendo tan sencillo, porque no sé si es cosa de los últimos tiempos o también producto de esta forma neoliberal, que es muy dispersa también esas distintas críticas o disputas de la población, como para generar un contrapeso a lo que se le impone desde el Estado. Exato. Então, eu penso que, como nós outros hacemos uma visão histórica, nós outros vamos ver quem são as instituições que durante o século XIX, durante o século XX, durante todo o período do capitalismo, quais são as instituições que sempre estiveram presentes produzindo política e junto com o Estado. Foram as instituições capitalistas, correto? Pero desde o siglo passado, desde o final do siglo passado, não, com o avanço das políticas públicas, nós estamos vendo também os movimentos participarem deste processo. Como, por exemplo, nós tivemos lá as eleições agora em Brasil, a participação dos movimentos nas eleições hizo a diferença. Se Lula ganhou as eleições, foi por causa da participação de los movimentos. Não? E tem um movimento em particular, que é o movimento Sem Terra, que hizo o seguinte: vocês sabem que Lula foi condenado e foi para a prisão. Se quedou 508 dias em la prisão. Ocorreu um fato, um hecho fantástico. O movimento, o dia que Lula decidiu que iria se entregar, iria ser preso, o movimento criou um acampamento em frente à prisão. E hizo uma vigília de 508 dias, e todos os dias, então, assim, vinha pessoas de movimento de todo o Brasil. Sempre tinha algo em torno de umas 500 pessoas. E todos os dias gritavam: bom dia, presidente. Boa tarde, presidente. Boa noite, presidente. E isso criou não sei se tem essa palavra, tem sentido para vocês, uma romaria. Romeria. Uma romeria. Então, assim, as pessoas mudavam sempre em Curitiba, em frente lá. Eu fui para dizer bom dia, presidente. Né? Virou um turismo. Um turismo político, porque todo mundo queria dizer: eu fui. A saudar o presidente. Eu fui por quê? Porque eu creio na inocência do presidente. Certo? Então, as pessoas, vivo, né? Nós outros vamos lá e hicimos. E aí era muito interessante, porque esse espaço era um espaço de socialização política. Foi? Era um espaço intelectual. Era um espaço intelectual. Era um espaço de socialização política, porque todo o tempo sempre havia pessoas fazendo debate. Quando eu fui pela primeira vez, pensa: professor, o senhor tem que fazer uma charla para nós outros? Vamos falar aqui. Hablei 2 horas com ele. Não? Então, é um espaço de vida, um espaço que você deve perceber. Porque isso é uma situação terrível. Bolsonaro presidente, né? O Lula preso, não? Então, tudo isso foi uma lição para nós, uma experiência muito rica, né? que permite criar esta esperança. Então, eu penso que nós outros estamos passando por um momento em que a participação dos movimentos, da sociedade, muita gente utiliza a expressão sociedade civil, não? É uma expressão que não identifica, não? Pero há diferentes organizações que estão participando deste processo, diferentes instituições. Ou seja,
nosotros tenemos que criar una gobernanza popular. Una gobernanza popular. O que significa uma governança popular? Nós temos que apresentar ao governo projetos. Que mira, não é uma corporação que diz, vamos construir uma escola. Antes que a corporação chegue com a proposta da escola, nós já temos uma proposta da escola. Aí, se a corporação quer financiar, vamos negociar com a corporação, pode financiar, mas queremos isto, e nós vamos gerir a escola. Na escola não vai ter uma territorialidade de subordinação, vai ter uma territorialidade de resistência. Eu me recordo quando uma usina de cana-de-açúcar em Pontal de Parnapanema, região que nós vivimos, que ia construir uma escola. Eu participei da reunião com o Rosenquerra, tudo, e dissemos para a empresa, esta é a escola que queremos. Como? Isso não pode. Por que não pode? Não, nós temos outra proposta. Nossa proposta é uma proposta de dominação. Nós queremos uma de liberdade. Eles não aceitam. Então, não. Esse tipo de escola não vamos financiar. Não? Quando e aí é uma experiência que eu e Cacá vivemos todos os dias, porque viver negociando com os movimentos não é uma relação simples, sencilla. Não, porque os movimentos têm competências. E a universidade tem competência. E às vezes o movimento quer fazer a competência da universidade. E eles dizem assim, não, quem vai decidir isso somos nós outros, não são vocês. Digo, não, isto que tem que decidir somos nós. Não vamos decidir. E aí cria um conflito entre o movimento e a universidade. Né? Pero, evidentemente, que é um conflito de interesse, pero nós outros temos a mesma visão. Diferente de conflito, como teremos visões diferentes. Não? Então, todas essas experiências que eu quero, para concluir, o que eu quero dizer com isso é que nós outros temos que avançar em el protagonismo de construção de políticas. Esta é a questão que nós outros temos que fazer. Nós outros temos que aprender a elaborar políticas. Então, se nós outros não fazermos isso, não vamos sair da territorialidade da subordinação. Bueno, muchas gracias, muy interesante todo lo que explicó. Bueno, me prometí de no decir nada hoy, pero me cuesta realmente no decir nada, porque me parece que usted habla mucho en términos de un nosotros, población, como si fuera algo muy homógeno. Y me parece que realmente se necesita también pensar en clave de género. Ajá. Porque la mujer realmente, cuando en Uruguay de 10 mujeres, 8 vivieron una situación de violencia, de una de cada 5 niñas ha vivido abuso sexual, realmente yo pienso que muchas veces para la mujer su ámbito de resistencia a la dominación es el ámbito privado. Es el ámbito íntimo, y eso como que absorbe realmente y no le permite acceder a todo lo otro que dijo, ¿no? Ajá. Y acá me parece como algo, y yo veo que le cuesta mucho, yo no soy universitaria, soy una vecina acá, hace 40 años que trabajo en violencia de género, ajá, y me parece que realmente valoro mucho todos los aportes de la universidad, pero falta tanto integrar esa perspectiva de género y verlo, porque todo lo que usted decía me parecía interesante y me sentía siempre fuera de eso, ¿no? Porque se entiende un poco. Entiende. Y me parece que sí, cuando usted dice, bueno, nosotros tenemos que hacer gobernanza y todo eso, pero la mujer ni pueden salir de su casa muchas veces. Ahora estoy acá y yo ya estoy pensando, ojalá que mi vecino va a Villa García, así voy caminando con él, porque ya veo que de acá en mi casa no me gusta el camino, el espacio público también es muy, ¿se entiende? Entonces, esa clave de género, porque las necesidades no son las mismas, de los hombres y de la mujer todo es como, no sé. No, usted está correcta. Mira, el territorio de la mujer
Es diferente, el territorio de la mujer es diferente del territorio del hombre. Ahora, por otro lado, nosotros podemos reconocer que en los últimos años el avance del movimiento de mujeres y del movimiento feminista está cambiando el mundo. Eso es lo que iba a decir. Me parece que saca la esperanza. Yo siento que en ese movimiento, ¿no? Y de lucha contra la dominación, el movimiento feminista es muy portador de mucha esperanza. Acá yo la veo. No, yo creo en todo el mundo. Por ejemplo, hoy Cacá me hablaba que tenemos una asociación de posgrado de geografía. Ajá. Y por la primera vez está saliendo una comisión para participar de las elecciones solo de mujeres. Solo de mujeres, ¿no? Cada vez más las mujeres están disputando territorios y espacios dentro de las instituciones. ¿Eh? Entonces, yo pienso que esta lucha que el movimiento de mujeres y que el movimiento feminista están haciendo va en dirección de estos territorios de esperanza. Elas estão produzindo estes territórios. Não há território de esperança sem o território feminino. Tem território da mulher. Não há território de esperança. Acá estamos de acuerdo. Não há. Então, eu não abordei a questão de gênero, mas está inclusa em este processo, não há dúvida. Assim como também não há território de esperança sem os direitos das pessoas em geral, sem a participação dos povos negros, indígenas, todos esses povos que foram excluídos do processo. Então, quando estamos falando de território de esperança, estamos falando do comum. Não? Este é um ponto. E outro ponto que você abordaste era além da questão de gênero, era... No, yo pienso que el territorio de resistencia de la mujer es el íntimo, la familia, la relación de desigualdad con el que tiene a su lado. Yo pienso que la familia es una de las escalas del territorio femenino. Pero el trabajo también es, ¿no? Entonces, y nosotros estamos viendo este avance de las mujeres en los últimos años, que para mí estamos caminando para una condición en que las mujeres están ocupando, eso que yo hablaba del territorio cuerpos, ¿no? Entonces, están ocupando sus territorios cuerpos, están ocupando sus territorios en todas las escalas. No lo dudo que usted lo ven así, pero es tan importante también nombrarlo. Y decirlo, sí. Porque si no, sí. Es como que no existe. Pero sí. No lo dudo, ¿no? Que usted lo ven así, pero que qué importante decirlo también. Sí, sí, claro. Así como también podemos hablar de los territorios de los jóvenes. De los jóvenes, de claro. Los jóvenes que tienen... Sí. Entonces, estos territorios, ¿no? Pues puedo hablar de la familia, puedo hablar de la comunidad, puedo hablar de la mujer, puedo hablar de la indígena. Todo esto hace parte de estos territorios de esperanzas que estamos construyendo. Una reflexión que me venía Bernardo cuando te escuchábamos, te agradecemos que estés acá, tenía que ver que en algún momento vos decías con esto del neoliberalismo, había generado una gobernanza público-privada, sí. Y a veces hablamos de como una gubernamentalidad neoliberal, que sustituye al Estado y genera otras figuras que sin necesariamente ser solo corporaciones terminan reproduciendo. Y ahí vos decías, dentro de la sociedad civil hay mucha cosa que a veces no es los movimientos sociales, que no son las organizaciones, y que ocupan un lugar en la reproducción, o sea, porque amortiguan los procesos de subordinación, de sublevación, de emancipación, sí. O no. Por un lado te quería preguntar qué lugar le veías a eso, y por el otro lado algo que acá, a veces de un Estado que se cree laico, o se construyó laico o ateo,
negamos la importancia para pensar tanto la dominación como la resistencia de lo espiritual y lo religioso. Sí. Te quería preguntar por esas dos dimensiones. Entonces, yo pienso que este avanço del neoliberalismo hoy, ele é diferente del avance del neoliberalismo en principio del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Yo creo que el avance del neoliberalismo en principio del século XX creó la Primera Guerra Mundial, y creó la Segunda Guerra Mundial, y creó el fascismo y el nazismo. E agora, mais uma vez, nós estamos vendo o surgimento do movimento fascista em todo o mundo, não? E este movimento tiene criado um movimento de mulheres conservadoras que são contra a liberação feminina. Eu estava lendo um artigo de movimentos urbanos de Brasil, um movimento de mulheres que são contra o aborto, não? Que defendem a subordinação aos maridos, que defendem que as mulheres têm que se quedar em casa, não? E então, mira que ao mesmo tempo que nós temos um movimento de mulheres que estão lutando por a emancipação, há um outro movimento que está lutando por a subordinação. Isto é fruto do neoliberalismo. E aí entra essa questão do cultural e do religioso, porque há uma cultura fascista fortíssima, e essa cultura fascista não tem nenhuma base histórica. Não tem nenhuma base histórica. Ou seja, quando que as mulheres, quando que as mulheres acreditaram que elas devem ser subordinadas? As mulheres sempre lutaram por a emancipação. Então, criar uma cultura de subordinação é uma coisa assim antinatural, completamente antinatural. Agora, a grande questão que nós outros vemos neste processo é que esse movimento neoliberal ele tiene entrado en el cuerpo, en la mente. Tem dois filósofos franceses que escreveram, tem dois filósofos franceses que escreveu O Sentido Neoliberal. E vou tentar lembrar o nome dos dois que acá. Nós utilizamos muito esse livro. Dardot e Laval. Dardot e Laval. Né? Já liste, não? Já li isso. Dardot e Laval. E os dois dizem o seguinte, que o pensamento neoliberal ele não está somente em nosso cérebro. Ele está em nosso sangue. Ou seja, esse pensamento é tão poderoso, que ele entra em nossas venas, o que faz com que as mulheres defendam a subordinação. Está bem? Agora, isso não é somente uma cultura. Ele entrou em las igrejas neopentecostais e pentecostais. E aí, então, estas igrejas passam a defender a subordinação. Este movimento de mulheres por a subordinação são vinculados à religião. E não é só, e a Igreja Católica Conservadora, idem, também. Não? Então, e eles estão entrando nas comunidades. Eles entram na comunidade, não? Eles entram em todas as áreas, e principalmente nas áreas mais pobres. ¿No? Sí, sí, hay mucho acá en ese territorio. Horrible. Sí, sí, Entonces, mira, que nuestra lucha en crear un espacio de socialización política enfrenta, neste caso, estas barreiras. Porque é muito difícil você estar discutindo. Por exemplo, muitas vezes
yo estoy participando de una reunión, la persona diga, no voy más a participar porque el pastor de mi iglesia dice que ustedes, un demonio, no pueden hablar conmigo. ¿No? Yo estoy ahora orientando una maestría en que nosotros estamos avaliando la influencia de las iglesias en una comunidad rural, las iglesias neopentecostales. Y es muy interesante porque... Sí, dentro del territorio del MST. Y nosotros estamos trabajando con la teología de la liberación y la teología de la prosperidad, porque ellos defienden la teología de la prosperidad. Entonces, la religión ya creó una teología que se llama teología de la prosperidad. Entonces, ustedes no deben luchar por la tierra, ustedes deben comprar la tierra. Ustedes não devem reivindicar, ustedes devem pedir. Entende? Então, é muito interessante todos os valores que eles defendem, muito interessante isso. Então, respondendo sua pergunta, Marcelo, existe. O liberalismo entrou na igreja, entrou na corporação, entrou no governo, entrou na universidade, entrou em nossa mente e nosso sangue. Mas eu estou vacinado. Tomei la vacuna anticapitalista. ¿No? Entonces, el liberalismo no va a me hacer mal. ¿No? Ahora, evidentemente que en el liberalismo puede comprar. ¿No? Y trabajar día a día. No, digo, puede comprar con el suborno. Con el suborno. Y el liberalismo tiene hecho mucho eso con mucha persona que lucha contra el liberalismo, ¿no? Entonces, pero como me resta un poquito de dignidad, no voy a ver eso. Quería una pregunta, sé que... Quería hacer una pregunta que tiene más que ver con, bueno, con las territorialidades de la resistencia, que en realidad hay varias, ¿no? Nosotros del PIN, bueno, tenemos la suerte de poder articular con varias territorialidades de resistencia, la verdad, que son vecinos, que todo el tiempo están como reivindicando sus espacios, sus territorios, sus lugares, el tema de género, eso es como impresionante. Pero también vemos a veces, ¿no? En esto de pensando en la política pública, como decías, bueno, hay que generar las políticas públicas, ¿no? Y ahí me quedo pensando cómo a veces en realidad hay como movimientos de cooptación y de destrucción de esos movimientos. No siempre se da eso de que los vecinos logran imponer sus agendas de política pública, sino que muchas veces en realidad terminan cooptándose espacios y vaciándose de sentido. Y eso me parece como algo un poco peligroso en el sentido de las territorialidades de resistencia, ¿no? O sea, en vez de efectivamente lograr resistir, se terminan vaciando, o bueno, o al menos corriendo y desplazando, y encontrando otros espacios de donde resistir. Digo esto porque, claro, es lo que vemos, si miramos como algunos periodos un poco más largos de historia, ¿no? Que nos traen los destinos siempre, que indican. Y bueno, nada, esto quería saber si esto también habían pensado, ¿no? En esto de pensar la temporalidad y la territorialidad en conjunto, en la acción también de las políticas públicas, eso como lo ven. Entonces, la cooptación existe todo el tiempo, porque es una estrategia de la derecha de eliminar los territorios de resistencia. ¿Cierto? Hoy, y a veces de la izquierda, ¿no? Eso es peor. Sí, porque va a decir. A veces de la izquierda de eliminar el territorio de resistencia. Y es peor, porque cuando la izquierda hace eso, es como si la izquierda estuviese dando un tiro en su propio pecho. ¿No? ¿Por qué? Porque ela está minando su propia resistencia. ¿No? Y esto aconteció mucho en el primer gobierno Lula, cuando el gobierno enfraquece las comunidades, levando las personas para el gobierno.
Y también pasó lo mismo. Lo siempre pasa esto. Entonces, agora está aprendiendo, pero no vamos sacar las personas, vamos solicitar a ellos que propongan políticas públicas, proyectos, para yo fortalecer la comunidad. Entonces, si la comunidad tiene el poder de organizarse, proponer proyectos y el gobierno apoyar esos proyectos, la comunidad se fortalece y el gobierno se fortalece. Yo pienso que el gran error del primer gobierno Lula fue perder su base de sustentación popular. Y perder esta base. Esto ahora están evaluando muy bien, ¿no? Entonces, mira, y ahí, por ejemplo, el caso de las mujeres, tanto las urbanas quanto las rurales, las mujeres tienen una práctica, y aquí también debe tener, que son los quintales productivos, ¿no? Como una huerta. Entonces, el gobierno, por la primera vez, a partir de la propuesta de las mujeres, la marcha de las margaridas, ¿no? El gobierno está financiando, a través de una política pública proposta por las mujeres, está financiando la creación de quintales productivos. Que puede ser unión no solo con la huerta. Quintal productivo vendría ser como un colectivo, una cooperativa de mujeres trabajando en una cosa específica, artesanía o... Exacto. ¿Se entiende? No es solo una huerta. Quintal es como agua presencia. Quintal sería como patio de tu casa. Son proyectos colectivos donde las mujeres Acá no tiene la intendencia. La Comisión de Género, no mucho, pero también financia algunos proyectos. Eso, No lo tiene el Estado, sino que lo intendemos. Claro. Entonces, aquello que usted le preguntaba, su nombre, Nicolás, aquello que usted le preguntaba, Nicolás, yo pienso que cada una de estas políticas que nosotros estamos, yo pienso que dos cosas, ¿no? Y ahí podemos pensar, Mauricio, estoy tentando convencer Mauricio a realizar aquí en Montevideo, en 2026, el cuarto encuentro latino-americano y caribeño de movimentos socioterritoriales y socioespaciales. Y ahí o que nosotros poderíamos hacer com este encontro? Nosotros podemos trazer os movimentos para cá. E aí, isso já existe, nós podemos apenas fortalecer, pero criar redes de organizações, de movimentos que compartam estas experiências em toda a América Latina e Caribe. Então, agora, Nicolás, não estamos falando somente de nosso bairro. Nosso bairro agora está em América Latina e Caribe. Porque eu creio que o movimento Sem Quieta cresceu muito mais com a criação da Via Campesina, em 92. Das mulheres também. Por quê? Porque quando você tem uma rede internacional, sua visão de mundo se amplia. Então, você fala assim, bueno, nós temos aqui uma experiência chiquita, mas não é uma experiência chiquita, é parte de uma grande experiência que nós temos. Amplia a escala da observação, a escala da experiência, não? Então, penso que é isto. Nós necessitamos criar essas políticas e conhecer, porque estas políticas de quintales produtivos se transformou por la primeira vez, porque as mulheres faziam isso por conta própria, né? Sempre fizeram isso. Nós outros temos dissertações, teses sobre esse tema. Sempre as próprias mulheres financiavam esse processo. Agora, transformou isso numa política de Estado. Então, esse é um avanço considerável, não? Então, eu penso que é nesse sentido que nós outros podemos avançar, não? Ou seja,
protagonismo, proposição, sempre. Aliás, nesse caso, eu diria que o papel, e isso é uma coisa que eu percebo na mudança das ações coletivas dos movimentos. As ações coletivas dos movimentos que nós temos evaluado, cada vez menos são reivindicativas e cada vez mais são propositivas. Não? Então, quando, hasta na década de 80, o movimento chegava para pedir. Agora, o movimento chega para propor. Isso muda a postura política, isso muda o território. Não? Sou uma pessoa mais ofensiva. Não? Isso é muito importante. Bernardo, muchas gracias. De verdad. Seguiremos construyendo el territorio de esperanza. Sí, sin duda, sin duda. Incluso, eu estou trabalhando com uma rede de grupos de investigação em Brasil e nós queremos criar uma espécie de prêmio chamado Território da Esperança. O que seria esse prêmio? Seria uma placa com o nome da universidade, da Unesco, que eu coordeno na cátedra da Unesco, né? E aí, assim como a comunidade que para a transição agroecológica, nós damos uma placa e colocamos na escola, dizendo que aqui temos um território da esperança. Exatamente. Poderiam pensar nisso aqui também, criar território da esperança. Onde há resistência, há esperança. Muy bien.